E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho e hoje estou aqui com entrevista, vou entrevistar algumas pessoas enquanto eu estiver aqui no Brasil. E aqui é meu amigo Roberto, nutricionista e ele é especializado em dieta vegana, ele é vegano há mais de 3 anos. E vou falar também em breve com o Luiz, que é um bodybuilder vegano aqui de Fortaleza também, acho que eu conheço o Luiz. Pronto, vou conversar com ele, vou fazer uns treinos lá com ele, irado, vai treinar irado. calistenia também, vamos ver como é que é. Perfeito. Então, vamos lá, Roberto. Hoje a gente vai falar sobre os temas mais polêmicos aí relacionados à dieta vegana. E vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Acabei de postar também lá no podcast um vídeo mais longo, falando de maneira mais aprofundada sobre esses assuntos. Então, se você quiser conferir, é só ir lá, Podcast Pinho Calistenia, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas as plataformas de podcast que você puder encontrar. Massa. Então vamos lá, Roberto, fala aí um pouco sobre ti, como tu se formou, quais são os seus projetos para o futuro e tudo mais, onde tu trabalha. Perfeito. Eu me chamo Roberto Duarte, eu me formei recentemente, me formei agora, no final do ano passado, em dezembro. Eu atendo esse público, né? Eu atendo vegano, vegetariano e aqueles que estão pensando em fazer essa transição. Sim. Então, realmente, eu me restringo a isso, porque é com o que eu gosto de trabalhar. Eu me sentiria desconfortável em prescrever alimentos ainda de carne e derivados, então eu acabo passando para meus colegas, da mesma maneira que eles me passam, né, os pacientes, enfim, eles indicam. Então, eu trabalho especializado com esse tipo de público. Então, me formei ano passado, no final do ano passado. Atualmente estou fazendo mestrado em patologia na Universidade Federal aqui da cidade, porque eu gosto muito de conversar e meu intuito é realmente virar professor universitário, dar palestras, principalmente perseguindo essa minha nova paixão, né, mais ou menos de 3 anos, que é o veganismo, essa alimentação com base de plantas. Certo, então espirro vindo aí. Não Não sai, peraí. Aí tu bota preto e branco assim e faz... Pronto, fazer aquela paradinha legal. Dá aquele queixo. Pronto, e tu tá trabalhando, tu falou onde é que tu tá trabalhando? Falei não. Então, eu sou aqui de Fortaleza, certo? Eu trabalho no Complexo NutriClinic, que é um consultório, né, onde funcionam vários profissionais, atendem lá. Ele fica aqui no Hospital São Mateus, no térreo da Torre Office. E para você ter um maior conhecimento, né, sobre esse consultório, porque ele também tem médico, tem fisioterapeuta, tem vários profissionais, você encontra no Instagram, que é @Complexo NutriClinic. Então lá você vai ver todos os profissionais, todos eles fazem posts também, vão revezando, e aí você pode conhecer e quem sabe marcar uma consulta. Massa, então hoje a gente vai tocar sobre os principais temas, a gente elegeu 2 aí, os principais, que é proteína e micronutrientes. Vamos falar primeiro sobre proteína, né, que é uma preocupação das pessoas que comem carne. Imaginem se elas pensarem na possibilidade de não comer carne, né? Perfeito. Sim, me fala sobre aminoácidos essenciais. Um vegetal tem todos os aminoácidos essenciais? Me fala isso. Perfeito. O que muita gente comenta sobre aquela terminologia da proteína incompleta, que seria dos vegetais, e a proteína completa, que seria dos animais. Então isso não é respeito à ausência ou presença dos aminoácidos, e sim a quantidade que nele está presente. Qualquer planta, qualquer alimento vegetal, se você olhar o aminograma, ou seja, a quantidade de aminoácidos que tem na porção dele, ele vai conter todos os aminoácidos essenciais. Sim. Todos eles sem nenhum problema. Alguns em mais proporção do que outros, mas vai ter Mas todos. vai ter todos. O que importa é isso, que todos estão lá. A quantidade que você vai precisar no dia, você vai pegar de acordo com a sua alimentação, o volume que você está se alimentando. Então, o que eu tinha até comentado com o Pinho já, sobre essa questão da proporção, é se eu pegar 100 gramas de feijão e 100 gramas de carne e fazer um comparativo, o feijão vai ganhar da carne se não todos, na grande maioria dos aspectos. Vamos aos números. Em relação à proteína, 100 gramas de feijão cru, quantas gramas de proteína tu acha? Tu vai saber mais do que isso aí. Pronto. Eu sei quanto é que tem em 100 ml de... Entendi. Pronto, 100 ml tem cerca de 6 gramas de... mas já é com a água, né? E aí, daria equivalente a um pedaço de frango, assim, daqui mais ou menos da minha palma, ali 24 gramas, 25 gramas de proteína, dependendo qual for o tipo de grão de leguminosa, porque alguns têm mais que os outros. Certo? Por exemplo, a ervilha vai ter mais, o grão de bico vai ter mais. Sim. Do que o feijão em si, o feijão preto, o feijão carioca. Então, isso. Então seria mais ou menos 2 conchas de feijão se eu quisesse equivaler em proteína somente. Sim. Porque em todos os nutrientes vai ser bem superior. O feijão comparando ali com um frango ou uma carne. E no podcast tu falou que
o efeito oposto acontece no feijão e na carne, né? Quando tu cozinha a carne, quando tu frita, ela acaba perdendo o líquido e ela acaba secando e diminuindo um pouco de tamanho, de peso, né? E o feijão ele vai acabar expandindo porque ele absorve a água. Exatamente, vai ficar mais pesado. Então, quando a gente faz comparativo de 100 cru, o feijão vai virar ali perto de 300 gramas depois de cozinhar e a carne vai diminuir um pouquinho. Então é tudo uma questão de volume e proporção dos alimentos, e não uma questão de presença ou ausência. Todo mundo fala que não existe todos os aminoácidos, que são proteínas incompletas, que você vai ficar deficiente. Deficiência proteica é essa que não existe. A gente nunca viu ninguém andando na rua e fala, meu Deus, ele está com deficiência proteica. Então se você comer o suficiente, quando eu digo suficiente, estou falando em energia, em calorias, você vai obter todas as suas proteínas sem nenhum problema. Óbvio, uma alimentação de alimentos integrais, diversificada, mas também não precisa se empolgar muito e comer uma infinidade de alimentos diferentes, não. Só quer fazer uma combinação mirabolante na cabeça sobre esse alimento. Não precisa ser um engenheiro químico assim, para meu Deus, não. É realmente se alimentar do básico, nas quantidades necessárias para o seu corpo, e todos os nutrientes vão vir como consequência. Certo. E o que acontece é que muita gente, quando faz essa transição para uma dieta vegana, vegetariana, o que acontece é que elas perdem peso. É justamente pela densidade calórica dos alimentos que você vai escolher, vão ser muito menos densos em calorias e muito mais densos em micronutrientes. Eu estava falando com o Beto sobre a comparação que eu faço do bacon e do melão, né? O bacon, 100 gramas de bacon tem mais de 500 calorias e 500 calorias de melão vai dar mais de 1,5 kg de melão. Então qual que você acha que é mais fácil de comer? 100 gramas de bacon ou 1,5 kg de melão? Então você tem que estar ciente de que os alimentos vegetais vão ter muito mais água no conteúdo deles. Então isso vai gerar um volume muito maior de comida, que foi ótimo pra mim, que eu gosto de comer muito. Pra mim também, essa é a graça, sentar e poder comer uma refeição gigantesca sem ter esse ganho de peso e essa preocupação ou de ficar cheio. Pelo contrário, digere super bem e consigo ter um rendimento nas atividades físicas sem nenhum problema. E me fala aí qual é sobre, vamos para os números, a quantidade de calorias. O que é que tu estuda lá, quer dizer, quantidade de proteína. O que é que tu estuda, me fala com relação aos estudos que tu já viu, o que tu foi ensinado na faculdade, qual é a quantidade ideal, mínima ou sei lá, máxima de proteína. Pronto. A gente tem que sempre levar em consideração que todos os estudos também para micronutrientes são baseados num ser humano adulto, masculino, saudável e ali de 70 quilos. Certo. Então isso aí vai variar bastante, mas o que a gente coloca ali de forma otimizada seria de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Pode chegar ali 0,85, mas o que eu falei, para homem de 70 quilos. Então, se eu pegar não atleta necessariamente, apenas saudável. O que eu quero dizer, se eu pegar uma mulher, sei lá, de 50 quilos, às vezes menos, 48, 50 e pouco, essa proporção vai mudar completamente e para ela vai ser ainda menos proteína necessária do que seria para esse homem de 70 quilos. Sim. Então, quando a gente coloca aí a atividade física, às vezes a pessoa pensa que tem que triplicar, quadriplicar a quantidade de proteína e realmente não precisa dessa quantidade absurda. Eu também acompanho atletas via redes sociais e depois que eles fizeram a transição, eles conseguiram diminuir a quantidade de proteína, que já era muito grande, manteve alta, mas mesmo assim ele consegue manter o condicionamento físico dele e os ganhos que ele já tinha. E ele fica bem feliz porque ele pode guardar esse espaço de calorias que ele gastava só com proteína, forçando, para comer alimentos que ele preferia, como normalmente os carboidratos, que a gente acaba deixando de lado para priorizar a proteína, que às vezes são muito mais gostosos, você pode comer um maior volume para dar mais energia e N coisas boas que você pode adquirir desses. Exatamente. E o que eu percebi é que aqui no Brasil principalmente, lá fora já está caindo um pouco isso, que é essa exaltação da proteína e a demonização do carboidrato. Só que o que eu vejo quando os especialistas citam carboidrato, eles não param para fazer essa distinção sobre tipos de carboidrato. Tipo, você pode pegar um biscoito creme crack, pode pegar um açúcar refinado, um biscoito recheado, uma massa de pastel, aquilo vai ser carboidrato. Só que a banana, a batata, todos esses vão ter carboidratos. E eu costumo não separar em carboidrato. Uma banana não é um carboidrato, um abacate não é só gordura, o feijão não é só proteína. Esses alimentos eles são um pacote completo de macronutrientes, micronutrientes e é exatamente o que o seu corpo precisa. E vamos falar agora sobre o segundo ponto aí mais polêmico, que é micronutrientes. Me fala alguns deles específicos, né? Pronto, vamos começar a falar aí de ômega 3. Certo. Então, todo mundo, o que a indústria faz a gente pensar, pensou em ômega 3, vai vir o peixe automaticamente. Sim. Ninguém vai pensar, sei lá,
numa semente, às vezes frutas tem uma quantidade bem grande, tipo melão, que a gente comentou, tem ômega 3, enfim, os crucíferos, repolho, espinafre, brócolis, couve-flor, enfim, uma série de alimentos que vão conter o ômega 3. E também pouca gente sabe, o peixe ele não produz magicamente ômega 3. O quê? Meu Como Deus, história, não acredito. O peixe ele não produz ômega 3.